Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora a gente está indo para o nosso penúltimo painel, né? É o nosso quinto painel do dia. A gente não pode esquecer que a gente utiliza aqui o Zoom Webinar. Então, o que o Zoom Webinar nos proporciona aqui? A gente precisa falar com vocês através do Q&A, o QIA. Então, vocês clicando no QIA, vocês conseguem mandar perguntas, às vezes até mesmo não são perguntas, falando, pô, legal, muito bom, não tem problema. Compartilha o seu sentimento do que você está achando para ter essa interatividade dos palestrantes com vocês que estão aqui na plateia. E como eu gosto de dizer, tem gente que está comigo nessa jornada há 3 dias, de 9 às 20 horas. Então, muitíssimo obrigado por continuar aqui com a gente. E já estou sabendo que no último painel vai ter uma dinâmica. Então, quem ficar aqui vai participar da nossa dinâmica que vai ter, e sem contar do sorteio que a gente ainda vai fazer dos nossos cursos. Sem demorar muito, mas já trazendo aqui para o nosso quinto painel do dia, o nosso painel do Programa de Compliance na Ordem dos Advogados. Eu queria convidar para mediar e também apresentar os mínimos currículos dos palestrantes a doutora Fernanda Dourado. Ela é sócia fundadora do Compliance Nordeste, parênteses aqui, um grande parceiro nosso, então vale a pena ressaltar isso. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda, pela parceria. Agora, continuando com o seu currículo. Executivo com atuação em SOX, GRC e assuntos regulatórios, membro da Ordem dos Advogados do Brasil e da Ordem dos Advogados Portugueses, ex-presidente da Comissão de Governança Corporativa e membro do Comitê de Integridade da OAB Pernambuco, formado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito, pós-graduado em Controladoria, com especialização em Direito Internacional, Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, certificado em Compliance e Ethics Professional International, Compliance Certification Board dos Estados Unidos e membro associado da organização Transparency International de Portugal. Doutora Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu vou passar a palavra para você que você possa conduzir aí e mediar o nosso painel. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, Márcio, e fico feliz pelo convite de Giovanni, meu amigo, e participar dessa grandiosidade que é o Congresso, e fico bastante feliz de estarmos aí na reta final com um painel bastante interessante e com colegas que vão enriquecer bastante aí o bate-papo. Muito obrigada, Márcio e Giovanni. Então, gostaria de convidar para compor a mesa virtual o doutor Adriano Fonseca, que é advogado, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Salvador, pós-graduado em Direito Penal Econômico e em Processo Penal pela Universidade de Coimbra, IBCCRIM, membro consultor da Comissão de Estudos sobre Compliance do Conselho Federal da OAB. Igualmente, convido a doutora Renata Andrade, presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB de São Paulo, Pinheiros, Chief Compliance and Data Protection Officer da South Rock Capital, que inclui Starbucks, DJ Fridays, Bar Brazil, Airport Restaurants, South Rock Lab. Membro da Comissão de Riscos do IBGC, professora de diversos cursos de formação e certificação em compliance, de compliance financeiro e de direito de corrupção, anticorrupção, comparado no MBA de governança corporativa e compliance da Universidade Mackenzie e da UFCK. Por fim, convido o Dr. Yuri Stachioni, mestre em Direito pela UERJ, partner at Sesco Bureau, Flash & Barreto Advogados, com foco em compliance, white collar, crime and investigations,
professor na CU Law School e conselheiro e presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre o Compliance da OAB. Então, todos sejam bem-vindos. Boa noite. Eu estou aqui em Portugal, então é boa noite e uma boa tarde no Brasil, é isso? Então, eu acho que com o nosso bate-papo, que é acerca do compliance na Ordem dos Advogados, e também o papel da OAB no que tange aos programas de compliance, vai ser interessante a gente ver como que está sendo abordado, tanto a nível nacional, como em algumas seccionais. E o doutor Adriano Fonseca, meu conterrâneo, vai falar um pouquinho como é que está sendo a implementação em si do programa e dos mecanismos, porque cada um utiliza uma forma de falar se é programa, se é sistema, se são os mecanismos de compliance, mas, enfim, como é que está sendo na ordem, se puder compartilhar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda, pela apresentação. Gostaria, inicialmente, de parabenizar o Instituto ARC, a ESEND, o Dr. Giovanni Saavedra, por mais um congresso Compliance Across Americas, tão importante no cenário não só brasileiro já, mas latino-americano, no compliance, com todas as dificuldades que advindas aí dessa pandemia, realizando esse ano virtualmente, aí, mas igualmente um sucesso. Saudar também Márcio, Luiz, que tem acompanhado aí os congressos regionais, e esse congresso também, o Across America, pela sua brilhante atuação como um palestrante, e aí também como chairman, apresentando e conduzindo aí de forma brilhante. Também saudar meus colegas hoje nesse painel, doutora Renata, doutor Yuri, meu presidente, Fernanda aí que vai mediar, e tem algumas notícias para trazer da Bahia, fazer um relato aqui do que a gente desenvolveu sobre o compliance aqui na própria instituição, na própria gestão da OAB, e estou aqui à disposição para falar um pouco sobre isso, compartilhar essa experiência. Não sei como é que está a programação aí, quem começa falando, mas estou aqui à disposição. Obrigada, Adriano. Eu acredito que seja interessante, até para a gente ter uma dinâmica, a gente falar um pouquinho como é que você, na Bahia, conseguiu introduzir e trazer o programa de compliance para a OAB, para a instituição. Então, assim, trabalhar um pouquinho, que é o que é interessante, a própria instituição e desenvolvimento do comportamento esperado, trazer o código de ética para a seccional OAB, no caso, em Salvador, acredito que em Salvador, e entender um pouquinho como é que é a dinâmica e os desafios, como é que foi feito. Olha bem, eu entrei no ano de 2018, eu propus aqui no Conselho da OAB Bahia a criação de uma comissão de compliance, Na época aí a gente estava nesse cenário ainda, 2018, aqui na Bahia, de divulgação do compliance, de divulgação da necessidade do compliance em si. Então, isso foi muito bem recebido pela gestão à época, presidente da época, foi encaminhado para o Conselho e foi aprovado à unanimidade. Naquele ano, em 2018, nós focamos nosso esforço principalmente aí na realização de seminários, simpósios, palestras, cursos, divulgando e promovendo a cultura do compliance. Então, a gente veio, durante todo esse tempo, aí, fazendo essa divulgação, essa conscientização. E o que acontece? Veio também a necessidade aí da OAB se adequar à LGPD. E os gestores da OAB, as pessoas que participam hoje da gestão, presidente e demais membros da gestão, são advogados com a visão jurídica, mas também estão muito focados também nessa questão empresarial, representam várias empresas e tiveram no seu cotidiano a necessidade do compliance e conseguiram enxergar a importância disso. E acabaram fazendo, através de iniciativa da própria gestão,
entraram em contato com a nossa, marcamos uma reunião com a comissão e, juntamente com a LGPD, eles proporam que a gente desenvolvesse um programa de integridade para a OAB. A OAB Bahia já tinha várias ferramentas, né, de compliance, mas não tinha um programa ainda desenhado, né, como a gente fala, tailor-made, né, especificamente assim, observando e atendendo os riscos próprios, as características, principalmente da OAB, que é uma instituição sui generis, né? Tem muita coisa de direito privado, muita coisa de direito público também, tem uma regulamentação bem peculiar. Então, eles lançaram esse desafio para a gente, e através da prata da casa mesmo, né, dos integrantes da comissão. Temos aqui na comissão vários profissionais que atuam na área de compliance. E aí vimos a aptidão mais de cada um para cada, né, para cada aspecto do compliance, o treinamento, o mapeamento de riscos, a redação do código e das políticas. Montamos aqui uma força-tarefa e vemos aí já nesse processo há mais de um ano desenvolvendo esse trabalho. Então, começamos aí, né, definimos junto com a gestão quais seriam os pilares do programa de compliance da OAB, dividimos nessas atribuições e fomos trabalhando nisso. Então, há cerca de um mês foi entregue esse programa para a gestão da OAB, para a própria OAB. Teve uma reunião do Conselho de Presidentes da seccional, todos os presidentes das subseções do interior, foi apresentado o programa, foi explicado, e aí já está em andamento este programa, né? A gente baseou o que aí? Agora, antes, né, como eu falei aí, esse trabalho foi um trabalho coletivo, né? Não só desses integrantes da OAB, que eu não quero citar o nome aqui, porque foram vários, para não cometer aqui o pecado de esquecer algum nome, como também dos próprios funcionários da OAB. Havia realmente um interesse grande deles, porque a OAB já vinha, em boa parte, aqui na Bahia temos essa sorte, né? As gestões da OAB, independente, né, vem praticando aqui boas práticas, né, uma boa conduta nessa gestão. Então, já tínhamos realmente muita coisa de compliance dentro da gestão. A gente teve um trabalho maior de conversar, interagir, entender isso como funcionava, pegar essas práticas, sistematizar, normativizar, tornar isso aí como uma coisa mais formalizada, essas práticas que já existiam. Então, foi muito importante a própria estrutura, os próprios gestores, os próprios funcionários da OAB na construção desse programa. Esse programa, todo outro programa de compliance, não é o primeiro pilar, que é o que eu entendo que sem esse primeiro pilar não funciona, vai ser um programa de fachada, é o comprometimento da alta gestão. Então, isso foi importante, porque a iniciativa partiu da própria gestão da OAB. Não foi uma pressão de advogados, não foi a pressão de um grupo, não foi a pressão de nada. Foi iniciativa própria mesmo da gestão. Então, a gente ficou bem à vontade para trabalhar, tivemos essa liberdade, e assim seguimos nos demais pilares, né? Fizemos aí um mapeamento de risco na instituição, entrevistamos diversos presidentes de subseções, entrevistamos toda a diretoria, fizemos uma análise aí rigorosa, né, do arcabouço normativo da OAB, tanto as leis mesmo em stricto sensu, como também os regulamentos a que a OAB está submetido, tanto na parte, principalmente na parte de sua gestão, sua administração, prestação de contas. Também tivemos aí a felicidade de contar com funcionários chaves que conheciam e conhecem bastante a estrutura do próprio órgão, e conseguimos aí, com isso aí, identificar os pontos nervosos, os pontos críticos, fazer um mapeamento para poder, em cima disso aí, conseguimos avançar nos outros pilares. Então, em cima disso aí, elaboramos também um código, não nomeamos código de ética, porque a OAB já existe o código de ética para a conduta do advogado enquanto exercendo o seu papel de advogado, a sua questão disciplinar. Então, até para evitar essa questão de confusão na nomenclatura, nomeamos apenas código de conduta e de integridade. Então, esse código de conduta e integridade
ele é voltado para os aspectos realmente de compliance, né? Deixando aí excluído as questões da Lei 8.906/94, que contempla ali no seu bojo o Código de Ética para as atividades funcionais do advogado. O advogado que age mal enquanto advogado no exercício de sua profissão, ele responde ali pelo Código de Ética da OAB. Agora, enquanto gestor da OAB, enquanto funcionário, enquanto colaborador, aí sim, ele responde perante o Código de Conduta, as demais políticas e as demais, né, diretrizes da própria instituição. Ô, Adriano, desculpa, só fazendo um parêntese, em relação, isso é um tema bem relevante, na Ordem dos Advogados de Pernambuco, em que eu faço parte como membro do Comitê de Integridade, as manifestações, elas são muito direcionadas para a conduta do advogado. Então, não existe essa clareza quanto o canal de manifestações, que a gente também denominou canal de integridade, para não ter essa confusão em relação ao TED. E mesmo assim, a maior parte das manifestações é relacionada à conduta do advogado. Então, isso é um trabalho grande que deve ser feito, acredito, no pilar treinamento, porque a gente tem um canal para tratar da conduta do quem está representando a instituição, seja conselheiro, seja também compõem os participantes das comissões, para entender qual é a abrangência, né, quem são aqueles que fazem parte, e, sobretudo, entender que é nessa atividade perante a instituição. É algo que tem um impacto externo e interno com a instituição. A gente não está falando do advogado. Pertinente a esse tema, na Bahia, as manifestações e você sente que as denúncias são direcionadas, existe essa compreensão? É extremamente pertinente essa colocação sua, Fernando. Vivemos isso realmente na pele aqui bastante. Eu ia abordar isso logo em seguida aí no pilar comunicação e treinamento e canal de denúncia, mas é bom que a gente já antecipa isso. Realmente, grande parte das denúncias que chegam no canal dizem respeito a infrações ético-disciplinares, né, da Lei 8.906. Então, na triagem, a gente já faz isso, né? A gente verifica que se trata de uma questão, a gente pega aquilo ali e comunica ao denunciante de que se trata de uma questão que não está afeta ao Comitê de Compliance, mas sim ao TED, né, Tribunal de Ética e Disciplina, e encaminhamos isso, temos um despacho já pronto, né, nesse sentido, e encaminhamos o material para o presidente do TED. E lá ele dá o segmento, né, dentro do TED, lá com a distribuição para o relator e analisar a situação. Mas isso é realmente importante. A gente já abordou isso, mas também já comunicando, já linkando com comunicação e treinamento, nós estamos esse pilar da comunicação e treinamento, ele é sempre contínuo, não para, e estamos ainda aí com um planejamento e não executamos todo esse planejamento do treinamento ainda. Né? Estamos aí em parceria com a própria ESA, que é a Escola Superior, né, da Advocacia, estamos fazendo aí um material de treinamento online, porque a Bahia é um estado muito grande, mais de 400 municípios, né? Temos subseções a 1.000 quilômetros da capital. Então, o projeto realmente é treinar todo mundo, todos os colaboradores da seccional. Então, já treinamos boa parte, principalmente do pessoal que deu para fazer isso presencialmente, que é o pessoal aqui da capital e da região metropolitana, mas ainda falta uma boa etapa para ser vencida. E isso, sim, é uma preocupação nossa, de deixar bem claro. A gente procurou deixar bem claro isso no nosso código, né? O que é uma coisa, o que é outra, mas a gente sabe, por mais que explique, principalmente quando essa denúncia vem de alguém de fora do sistema, uma pessoa que se sinta lesada, né, se sinta de alguma maneira insatisfeita com o serviço do profissional, ele vê ali canal de denúncia e ele fala, mas não tem problema, né? Na triagem, isso aí é perfeitamente identificável, inclusive até no nosso canal de denúncia, quando a gente foi implantar, né, quando a gente foi customizar esse canal, tivemos esse cuidado, né, de criar lá
nas opções, né, explicando o que é e colocando isso quando for a questão disciplinar, porque fica até mais fácil para a gente identificar isso e dar o tratamento correto. E Então, direcionar. E, assim, só para a gente fechar e conhecer um pouquinho como é que está na nível federal. O que foi mais desafiador e para realmente ter a implementação dos pilares que foram trabalhados pela sua comissão, o que foi mais desafiador e quais foram de todos os pilares que compreenderam olhe bem, a implementação? o que eu achei mais desafiador aqui no trabalho desse programa de integridade da OAB foi a questão do mapeamento de riscos, porque a gente conhece várias subseções que têm ferramentas de compliance, mas eu, pelo menos, o que eu pesquisei, não vi nenhuma com um trabalho completo, entendeu? Sobre o tema. Então, a gente partiu aqui do zero mesmo, entendeu? Para mapear esses riscos. Como eu falei, a dificuldade maior em razão da OAB ser uma instituição sui generis, né? Ter várias comissões, ter muita relação com poderes públicos, tá? Para a gente criar uma política específica de relacionamento com agentes públicos. É um órgão também que tem uma receita, né, razoável, então ela constrói subseções, faz muitas contratações. Então, tivemos aí várias situações que a gente tinha que, apesar de, como eu já falei, já ter boas práticas dentro da instituição, né, a gente teve que organizar tudo isso, normatizar tudo isso, criar as políticas. Então, esse foi o maior desafio. Por se tratar, né, de uma instituição integrada essencialmente por pessoas, né, que têm uma afinidade grande com a lei, né, a questão da compreensão deles, né, pelo menos os treinamentos que a gente fez com os gestores, com os funcionários a nível de gerência, foi muito tranquilo deles assimilarem, já, né, por essa familiaridade com a questão de normatizações, de leis. Então, assim, para não me estender muito sobre esse ponto, o maior desafio realmente foi a questão do mapeamento de riscos. Bacana, é verdade. Muito obrigada, Adriano, pela exposição, e eu corroboro. A fase de mapeamento de risco, além da relevância, ela acaba por ser desafiadora, inclusive pela quantidade de partes relacionadas que você tem que contemplar, uma vez com a instituição que prima pelas relações. Então, acaba por ser bastante desafiadora. Então, muito obrigada. Já mudou. Diga. São 3 pilares que eu só vou anunciar, não preciso nem explicar aqui, porque é uma coisa assim, somente um reporte, né? Uhum. A questão da investigação e gestão das consequências, né? A gente criou um comitê de compliance bem representativo da classe, pessoas indicadas pelo conselho, pessoas indicadas pelos funcionários, pessoas indicadas pela diretoria, para que pudesse, né, analisar essas denúncias e tratar da contínua melhora e aplicação do programa. A due diligência de terceiros também é um pilar do nosso programa, e a auditoria e monitoramento contínuo. Então, assim, teve uma boa recepção, né, tanto dos funcionários quanto de todos os advogados do Conselho que integram o sistema OAB, e espera realmente que a gente consiga bons resultados com esse programa. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. E é muito importante. E aqui está sendo uma oportunidade de divulgar o que está sendo feito na Bahia, porque é através do network, do benchmark, que pode se expandir para os demais estados e as subseções, e assim a gente tem um trabalho, um esforço comum. E, por isso, aqui uma oportunidade única, com a participação de Dr. Yuri Sayone, para falar um pouquinho da participação da comissão no Conselho Federal, e a gente o suporte que está sendo dado às comissões nas subseccionais, e também compartilhar os seus esforços, os projetos, para a gente conhecer um pouquinho mais o que está sendo feito. Muito obrigada, Adriano, e boa noite. Obrigada pela participação, Yuri. Olá, Fernanda.
Boa tarde a todos. Adriano, Renata, prazer reencontrá-los. Acho que é importante a gente contextualizar um pouco de como funciona o sistema OAB, né? Porque o sistema é tipicamente federativo, então as seccionais e subseções eles têm as pautas a nível estadual e mais local, enquanto que o Conselho Federal ele tenta se alinhar a pautas federais no sentido de que não sejam específicas de um ou de outro estado da federação, de uma ou de outra seccional. E aí, nesse sentido, partindo do pressuposto de que a gente tem que tentar influenciar positivamente a prática do compliance na advocacia, a gente olhou para dois temas bastante importantes, acho que eu vou falar um pouquinho deles para vocês, mas também a gente atuou apoiando aquelas seccionais que quiseram desenvolver as suas atividades, das suas comissões, por exemplo, a da seccional do Tocantins, que não tinha uma comissão de compliance. Eu tive o prazer de participar da fundação e tenho dado o apoio, assim como a seccional de Goiás, que eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, e sempre interagindo com os presidentes na linha de pedirem sugestões e de orientações e como desenvolver as suas atividades, considerando talvez um pouco da experiência de ter fundada a primeira comissão de compliance de todas as seccionais do Brasil, que foi a do Rio de Janeiro, né, em 2013. Mas fora desse apoio assim mais institucional, acho que os dois temas que foram bastante relevantes nesses últimos tempos, um é o entregável que eu reputo fundamental para a nossa prática, porque é aquela coisa, compliance não é uma atividade exclusiva da advocacia, entretanto a advocacia qualifica o compliance por conta das suas prerrogativas. E aí, quando nós falamos, por exemplo, de investigações, que é um tema super sensível, é importante entender que o advogado tem um papel diferenciado dos outros players que atuam na atividade de investigação. Isso não é uma opinião minha, isso é um modelo internacional consagrado, inclusive, nos Estados Unidos. De maneira que nós sugerimos ao Conselho Federal, existe um processo administrativo lá perante o plenário para ser votado, de proposta de novo provimento para regulamentar o papel dos advogados e sociedade de advogados dentro das investigações. A gente tem que lembrar que já existe o provimento 188, que regula investigações defensivas, ou seja, investigações associadas ao melhor interesse do cliente, considerando acusações criminais. São investigações que não têm a necessária marca da imparcialidade da isenção, porque elas são feitas sob encomenda, por assim dizer, e essa é uma finalidade bem importante em apoio à prevenção de ilícitos e, inclusive, em apoio à defesa, em processo penal e investigações criminais. Esse provimento, na verdade, a gente quer buscar reafirmar as prerrogativas da advocacia. Então, não só reafirmar que o advogado tem o sigilo profissional com o seu cliente, mas que todos aqueles parceiros que atuam compondo o time da investigação, eles entram debaixo do mesmo guarda-chuva da advocacia. Assim como não existe um conceito de autos, e ainda que o advogado que esteja conduzindo a investigação ele tenha que interagir com seus colegas, ele tem a obrigação de respeitar as prerrogativas dos seus colegas, mas, por outro lado, o processo de investigação não se subverte em nenhum tipo de processo judicial, ou seja, não há autos formalizados, não há súmula 14, não há nenhum tipo de confusão, procedimentalização da investigação. Assim como nós já vimos casos concretos, daí a gente viu a necessidade efetiva de registrar isso na sugestão de provimento, de que o advogado ele não é obrigado nem a testemunhar, nem a dividir os achados da sua investigação, e existem algumas autoridades que confundem o papel da investigação como uma espécie de alguém que esteja turbando as provas, que esteja tentando alterar as provas ou criar algum tipo de embaraço. E a gente sabe de casos em que, infelizmente, autoridades reconheceram de forma abusiva e criminosa a atuação de advogados como um embaraço às investigações, atuações legítimas de advogados. Então, nesse sentido, a gente viu a importância, e esse projeto ele foi sugerido pela comissão, mas ele não é um projeto só da comissão, porque ele passou por uma ampla consulta pública em que todas as comissões seccionais tiveram a oportunidade de discutir, inclusive outros fóruns de discussão de compliance, como o Instituto Compliance Rio e o BRAC,
Instituto Brasileiro da Concorrência, eles tiveram a oportunidade de comentar, e hoje nós temos lá um procedimento pendente de aprovação pelo Conselho Federal. E o outro ponto, acho aqui mais para resumir a minha fala e também para encerrar, é uma discussão bastante recente que está associada à criação de uma norma nova do Conselho Federal de Contabilidade, que é a CTA número 30. E aí a gente viu efetivamente um abuso do Conselho Federal de Contabilidade em invadir a prerrogativa dos advogados, e há previsões assim absurdas a ponto de que o auditor contratado para dar parecer sobre as demonstrações financeiras da companhia, ele pode dizer que o advogado que a companhia escolheu para fazer a investigação não é tecnicamente capacitado. Ele pode querer inferir que o advogado contratado pela companhia estaria em conflito. Ele pode exigir do advogado criminal que atende a companhia que lhe dê uma carta de representação, ou seja, que responda sobre pontos para ele incluir nos seus comentários das análises de demonstrações financeiras. Chega ainda a outros absurdos de violação de prerrogativa que colocam o auditor numa posição de interpretar a lei, dar opinião sobre adequação de fatos à norma jurídica, inclusive o colocando na posição de fazer a revisão de acordos celebrados com a autoridade, inclusive de participar das negociações. E se tem uma empresa hoje negociando com as autoridades, ela tem todo o direito de não revelar isso aos auditores até o momento em que o auditor o contrato se torne público, né, o acordo se torne público, e aí sim aqueles fatos, o reconhecimento da sanção, o desembolso e tudo mais vai ser impactado nos números da companhia e nos outros aspectos relacionados à governança que são próprios da análise desse tipo de situação. Então, dada essa série de arbitrariedades e violações de prerrogativas que a advocacia sofreu com a edição dessa CTA número 30, a gente acionou a Corregedoria Nacional da Advocacia do Conselho Federal. Existe um processo administrativo lá e há uma indicação de que é possível que haja uma judicialização para que esses aspectos que efetivamente invadem a prerrogativa da advocacia e o papel exclusivo de atuação do advogado sejam extirpados desse provimento, a ponto do cliente perder a independência, enfim, de se relacionar com o seu advogado. Mas imaginem um outro dado curioso, assim, só para vocês ressaltarem como as coisas estão um pouco fora de lugar. O auditor teria, inclusive, poderes para rever o contrato de honorários celebrados entre o escritório de advocacia que vai fazer a investigação e a companhia. Aí vocês podem pensar, mas esse é o papel do auditor. Não fosse o fato de que eles prestam serviço concorrente aos escritórios de advocacia. Então, ainda assim, eu tenho uma norma que é pretexto de permitir uma melhor análise das contas, eu tenho uma violação clara do direito da concorrência que, a chegar nesse ponto, talvez seja necessário acionar o CAD para entender de que maneira esse arranjo de prestação de serviço ele se acomoda entre todos os participantes. Eu acho que é bem saudável, cada um tem um perfil diferente, cada um agrega uma especialidade, uma expertise diferente, um conhecimento diferente, mas eu acho que não tem como um tipo de profissão invadir a outra. Eu acho que esse é o ponto, e a maneira como o Conselho Federal incentivou e ajudou a melhor definir os papéis da advocacia dentro da atividade de compliance, sem que com isso a gente tivesse que dizer que o compliance é nosso e de mais ninguém, já que isso nunca foi a nossa proposta. Obrigado pelo convite, Fernanda, e foi muito bom rever a todos. Obrigada, Yuri. Fico contente de ver quantos temas que são abordados e que são importantes para que todos estejam cientes das questões relativas às atuações de profissionais que trabalham em conjunto. Minha atuação principal é como auditora e sempre trabalhei de mãos dadas com o jurídico. Então, é um trabalho muito importante ser trabalhado em conjunto e, claro, cada um atuando na sua área, né, no seu quadrado. E um tema que me despertou interesse para esclarecer um pouquinho em relação ao advogado, né, que é o compliance officer, por exemplo, né, uma situação em que tenhamos um compliance officer advogado, que pode não ser, mas
se a empresa eventualmente tiver, e, em paralelo, o advogado contratado fazendo a investigação. Então, em relação a essas violações de prerrogativas, a gente estaria tratando, até para ficar mais claro, exemplificarmos, o conhecimento que foi adquirido pelo compliance officer, ou a gente está tratando de algo específico para uma investigação de um caso que foi tomado conhecimento e tinha que ser feita uma investigação? Ou abrange os dois, né? Essa pergunta é excelente. Na verdade, é estrito para investigações, e eu vou fazer uma consideração aqui e colocar uma visão sobre o tema. Na medida em que a atividade ela não é exclusiva, né, da advocacia, eu não tenho como trazer todas as prerrogativas do profissional formado em direito e bacharel e habilitado na OAB para dentro de uma atividade que não é exclusiva, ela não é privativa, logo ela não herda todas as prerrogativas, então isso não se aplicaria. Por isso que o mundo criou essa metodologia em que você pode ter terceiros prestando serviço para você. E aí não é uma situação de que, mas eu sou sócio do escritório e quero vender serviço para a companhia. Agora, recentemente, o Conselho Federal, inclusive, ratificou um provimento reafirmando as prerrogativas do departamento jurídico, do chefe do jurídico. Então, eu consigo replicar essa estrutura para dentro da companhia. E aí, a decisão de fazer uma investigação com alguém de fora, com alguém de dentro, passa por vários temas, como complexidade da investigação, complexidade do tema, nível de sigilo, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda não inventaram a fórmula contra vazamentos e ela sempre acaba acontecendo. Então, às vezes é natural que você queira desenvolver estratégias para cada caso que você está investigando. Então, eu acho que, a exemplo do modelo com terceiro, hoje nós temos disposições que regulam a atividade da advocacia, que dão esse conforto para a gente poder usar o time do jurídico como nosso parceiro para as investigações que tenham sentido fazer internamente. Mas para o profissional advogado que exerce a função de compliance officer, essa eu acho um pouco difícil de alcançar as prerrogativas, só se um dia viesse alguma regulamentação dizendo que compliance é prerrogativa de uma classe de profissionais ou outra, o que eu não acredito que vá acontecer, nem eu acho necessariamente uma coisa salutar. Não acho que ninguém devia ser dono de compliance nesse sentido. Perfeito, é bem esclarecedor, porque é importante, né? Quando o advogado está atuando como advogado independente, e sim, ele tem todas as prerrogativas que o protegem, e o sigilo é fundamental, e quando o advogado ele está atuando internamente, compondo a administração, e algumas prerrogativas realmente elas não são abrangidas. É importante ter esse discernimento e saber o que pode ser tratado, o que deve ser tratado internamente e o que você deve se preocupar e ter o apoio do terceiro para te dar mais segurança quanto a essas questões que são extremamente relevantes para tanto priorizar a investigação, a qualidade da investigação, tão quanto a própria mitigar possíveis processos, litígios contra o próprio processo de investigação. Então, enfim, o que deveria ser para proteger a empresa acaba por voltar negativamente e trazendo aí uma contingência. Muito obrigada, Yuri. E agora vamos conversar um pouquinho com nossa colega e amiga Renata Andrade, falar um pouquinho da OAB e da subseção Pinheiros, que é extremamente atuante. Quando eu abro o LinkedIn, é a primeira a promover eventos, a trazer assuntos relevantes para todo o Brasil e que, com certeza, é uma inspiração para todos que atuam nas comissões de compliance, de governance. E muito obrigada. Vamos conversar como é que está hoje a OAB de Pinheiros. Primeiramente, vou agradecer aqui a ESN, né, pelo convite, pelo espaço que nos abre para esse painel maravilhoso aqui com os meus queridos Adriano, Yuri e Fernanda, minha colega de CWC, de vida, de advocacia, e Márcio, que está aqui, né,
acompanhando a gente, junto com o professor Giovanni. Realmente, olhando 2021, depois que a gente passou todo esse perrengue de 2020 com a pandemia, e ouvindo, né, o testemunho do Adriano lá na OAB da Bahia, Salvador, né, a sessional, a gente vê que o compliance cresceu muito, avançou muito nos últimos 10 anos, né? Há 10 anos a gente ainda estava ali com um projeto de lei que ia, não ia, parecia uma gripe malfadada ao insucesso de acontecer. Em 2013, aqui do lado de cá no Brasil, o AB Pinheiros também abriu aqui a primeira subseção aqui no país. A gente também trouxe, apadrinhou ou acalentou aí o sonho de vários colegas advogados na montagem de suas comissões de anticorrupção, compliance, e a gente tem tentado aí ser bastante proativo nos temas. A gente entende que compliance sem mudança de cultura, sem realmente o tom da alta liderança não acontece, né? Então, olhando aí nessa jornada de 2013 para cá como comissão, né? A gente verifica que os colegas advogados conheceram mais de perto o tema compliance como ciência, como disciplina, como método e como sistema, e começaram a aplicar isso nas suas atividades profissionais, né? Inicialmente nas suas empresas, nas suas organizações, depois levando para dentro dos seus organismos, escritórios, né? Então, hoje aqui em Pinheiros, viu, Fernanda? A gente tem muito benchmark, muito assunto a ser tratado com os escritórios de advocacia que resolveram não apenas vender os serviços de compliance, mas também consumirem o sistema de compliance dentro de suas organizações, entendendo que um escritório de advocacia, na dimensão do século XXI, com todas as inovações, com todos os processos globalizados, o advogado não pode apenas ter ali o código de ética e o TED como sendo sua preocupação central, mas ele tem que olhar a questão dos conflitos de interesses, principalmente aquelas bancas multidisciplinares com diversos sócios, com alliance envolvendo escritórios internacionais, para poder se localizar ali no mundo corporativo e na oferta dos serviços jurídicos de excelência, de ponta, também a questão da integridade dos negócios do próprio escritório, na conduta empresarial desse escritório, e não apenas a ética profissional no aspecto do exercício do munus público do ser advogado, né? Então, neste último ano de 2020 até 2021, né, nesse biênio, houve um crescente momento aqui na OAB de Pinheiros, um dos maiores escritórios que são inscritos dentro da nossa região de Pinheiros, foi um dos primeiros escritórios a nomear não o partner responsável, sócio responsável pelo compliance como prestação de serviço, mas o sócio, o advogado contratado para ser o compliance officer da banca, né? E começou ali, então, um trabalho de excelência em autoconhecimento, não apenas nos riscos próprios do exercício empresarial, advocacia, mas também na construção de uma cultura onde outros sócios passam a entender a importância de governança e de compliance baseada em risco para fins de exercício empresarial da advocacia, né? Então, e você falar o que você prega
e você fazer o que você fala, né? Então, essa conversa e esta atitude diária nos negócios são muito importantes para os grandes escritórios no primeiro momento. Depois, nesse espaço de reflexão, de isolamento social, nós vimos que houve realmente um crescente de benchmark neste âmbito. Então, o que nós tínhamos em 2019, em 2018, que era o benchmarking dos colegas advogados que queriam levar comitê de compliance, comissão de compliance para suas subseções, hoje a gente verifica uma busca por esta troca de experiências e melhores práticas dentre os escritórios de advocacia e trazendo como diferencial, né, de valor agregado à banca, né? Então, a primeira pergunta que o cliente faz é se aquele escritório tem compliance, como ele verifica a questão dos conflitos de interesses, como ele verifica a questão da contratação cruzada ali com terceiros, né, que o auxiliam no exercício da advocacia, né? Então, tem o contador, tem o forense, tem o auditor, tem o consultor, né? Então, toda essa gama de terceiros que são alavancados numa atividade de advocacia junto ao cliente, e também tem que passar por este crivo de compliance, né? E aí, então, eu acredito que daqui para frente isso não tem mais volta. E conforme cases concretos como o da Bahia, que o Adriano compartilha com a gente, eu acredito que isso vai se transformar numa plataforma, inclusive de novas gestões, né? Nós estamos aí há um mês das eleições gerais de nossas casas de advocacia no país, e eu acredito que um dos temas que serão muito discutidos aí entre os colegas é a questão da gestão, adotar um processo de compliance para poder endereçar as questões que são os colaboradores, empregados das nossas ordens, das nossas seccionais, o tratamento que se dá aos terceiros, aos recursos, às confraternizações, aos eventos que a OAB promove, né? Como que ficaria essa vinculação da imagem? E eu acredito que extrapola a questão da ética profissional no exercício do munus da advocacia. É mais uma conduta em relação à sociedade, como empresa, como prestador de serviço, como um diferencial competitivo entre outras bancas. Isso a OAB realmente vai precisar conduzir um pouco mais proximamente no próximo ano, né? Ainda temos aí um saldo negativo, se formos contabilizar o número de sessionais que tem um sistema próprio de compliance e o número de escritórios de advocacia que adotaram sistemas de compliance, mesmo sendo vendedores de produtos relacionados ao compliance, né? Seja a investigação, seja o preventivo documental, seja a consultoria, a auditoria ou a qualquer ponto ali ligado aos processos de compliance das companhias que são as clientes dos advogados, né? Esses advogados inscritos na OAB, sejam eles in-house ou das bancas, ou solo, né? Aquelas pessoas que promovem a advocacia nos seus próprios escritórios mais individualmente. Então, nesse é o aspecto que ficamos. Muita troca de experiência, muitas perguntas em torno desse tema e pontos que a gente discutiu no curso desse ano, muito relevante, que inclusive, a independência do advogado que é responsável pelo compliance, seja ele no âmbito da OAB,
seja ele no âmbito do escritório de advocacia, o quanto de fato ele é independente, tendo em vista o nosso jeito de advogados de sermos, que é muito institucional, que é muito pragmático, que tem muito a questão da ortoga do poder, né? Nós estamos acostumados a recepcionar outorga, mandatos, e por conta disso entendemos que a nossa independência e o nosso próprio jeito de julgar as coisas seriam suficiente para determinar se a nossa conduta está realmente adequada ou não. E aí nós vemos que tem os desafios dos assédios, né? Ter assédio moral, assédio sexual, tanto no âmbito dos empregados, dos escritórios, que são advogados inscritos na OAB, como no âmbito das próprias seccionais, que tem os nossos colaboradores ali, advogados ou não, onde seria, então, o lugar de tratar desses assuntos. De certo, não é no TED, né? De certo, não é o código de ética que teria que prescrever essas condutas. Então, uma vez que a seccional adote o princípio de ter o compliance officer, ele vai ter aberto as portas e os ouvidos, principalmente, para questões que, quiçá, jamais foram tratadas no âmbito institucional da OAB. Né? E nós não conhecemos, por certo, todas as questões que vêm ali sendo jogadas para debaixo do tapete por tão longo tempo. Né? Diversidade, avanço na carreira das minorias dentro dos escritórios estruturados. Seria esse um assunto de compliance? Né? Com a gente aí, com a sigla ESG em moda, né? Que é a governança, o meio ambiente e o social, né? Muito em voga hoje, né? É uma moda que está acontecendo. O que é o papel institucional da OAB na sua autorregulação em relação a tamanha gama de diversidade entre os nossos profissionais, não só a diversidade entre a questão social, né? Existem grandes bancas e escritórios modestos, até pessoas que trabalham sozinhas, né? Mas também temos ali outras questões, né? Questões até do espaço da minoria dentro da instituição, da própria instituição. As ações positivas que nós temos que adotar para poder alcançar ali cotas, né? Para que negros, para que mulheres, para que pessoas que estão ali em situações de minoria, né? Participem, né? Possam ter participação. Quer dizer, nós não estamos no mundo ideal, mas nós com certeza estamos no caminho correto, olhando aí desde a UPL, né, que foi a 12846, depois todo aquele via crucis até chegar no decreto 8420, coisas surreais aconteceram aí ao longo de todos esses anos, e eu acredito que o saldo sim é positivo e nos traz esperança, e acho que é por isso que eu continuo aí trabalhando institucionalmente no âmbito da ordem, né? Voluntariamente, né? Porque são tempo e esforço que nós dedicamos, porque temos ali uma formiguinha, um DNA, alguma coisa que nos move a realmente dedicar tempo e esforço e energia para que isso aconteça. Então, acredito que nesse seria assim o balanço e a esperança que eu trago para a Ordem dos Advogados do Brasil no tema compliance para 2023. Obrigada, Renata. Importantíssimo a forma como o advogado precisa tratar o compliance para si, para o seu escritório, para a sua firma, e olhar também para a instituição da OAB. Para a gente resumir, que a gente já está aqui próximo no tempo, eu acho que acabou por fazer um wrap-up da nossa conversa, do nosso bate-papo, em que existe essa relevância de institucionalizar
os processos, as normas, independente da diretoria. Então, a diretoria entender que é uma oportunidade em que ele está presente por questões da instituição de relacionamento, mas não a operação em si. Então, tem que existir essa separação e o sistema de compliance na ordem permite essa uniformização. Por isso, da importância, independente da diretoria, você ter os processos aplicados, os ranges de aprovação, como empresa, né? Então, isso não deve ser tão flexível a cargo da diretoria selecionar, por exemplo, no processo de cotação, em uma contratação de um fornecedor, se vai ter um bidding ou não. Então, assim, existe essa necessidade de profissionalizar a OAB e o sistema de compliance é fundamental. Por outro lado, o escritório de advocacia, o trabalho que está sendo feito pela Comissão de Compliance da subseção de Pinheiros, trazer para dentro de casa o que é oferecido nos seus serviços, e hoje existe, inclusive, essa procura dos escritórios que são maiores, da certificação ISO. A gente tem a 37001 que é da antissuborno, que alguns escritórios já estão certificados, e a partir do ano que vem, acredito que vai ter a procura pela 37.301 de compliance, porque os clientes querem esse conforto. E do querem selo saber, Proética também. Exatamente, o selo Proética. Então, eles querem saber que o advogado que está o representando, que ele prima por questões que são relevantes e que vai expor a empresa, né? Então, existe essa relação, como a gente procura o due diligence para procura, busca de fornecedor, já é um pré-requisito. Se o seu provedor ele tem um programa de compliance, se ele tem uma certificação, tanto a nível nacional e principalmente internacional, e é um tema relevante e que foi muito bem abordado aí no nosso bate-papo. Bem, a gente está bem no horário pontual, Márcio, e gostaria de agradecer a oportunidade do convite para ser mediadora, né, trazer um pouquinho do Nordeste para o mundo, já que a gente sabe que quantas pessoas estão assistindo no Brasil e fora, e a participação dos meus queridos colegas, o Adriano, Yuri, que eu gosto bastante de todos vocês, então Renata, que realmente foi uma oportunidade excepcional. Pode, na verdade, parece até às 18h30, pode ir tranquilo. É uma palavra final, Fê. Pode estender, então? Até às 18h30, então... o próximo é só às 18h30, uma hora e meia de painel. Eu estava aqui achando que era até... uma hora e meia, né? Uma hora e meia. Que bom, então a gente, como esses assuntos são extremamente relevantes, é a oportunidade agora, então, de todos participarem e ter também a oportunidade de perguntas. Então, aqui, nossos colegas que estão do outro lado participando também podem trazer perguntas, porque um momento, acho que o próprio Adriano, de compartilhar mais em detalhe como está sendo na Bahia. A gente tem até uns casos que são interessantes a gente trazer aqui, que Renata, a gente conversou um pouquinho antes do Congresso a respeito das mídias sociais, como os advogados estão se comportando. E aí aquela questão, ou não é compliance? No fundo, o comportamento do advogado ou de um funcionário dentro e fora da companhia é um tema que está sendo tratado. Então, eu acho que é um bate-papo bacana que a gente vai ter, e aí interagir um pouquinho. Né? Eu podia falar um pouco também, assim, era o questionamento que a gente tinha aqui antes, era uma dificuldade. Né? A comissão, a gente, nesse movimento de promover a ética, a integridade, divulgar o compliance, havia questionamentos, tanto quando você estava tratando, enquanto advogado de um escritório, oferecendo para um cliente, quanto
da gestão na comissão de compliance, conversando com outros colegas. E seu escritório tem compliance, e a OAB tem compliance, então não podia ser aquela questão, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, há um movimento institucional da OAB de incentivar os escritórios a ter seu programa de integridade. E como é que eu não tenho o meu e estou lhe incentivando você a ter? Então, isso era uma dificuldade. Isso também foi levado em consideração, né, pela gestão. Não, peraí, a gente realmente tem que incentivar os escritórios, mas a gente tem que fazer nosso dever de casa também. Né? O que é que a gente tem aqui? Quais as ferramentas que a gente tem? O que é que a gente pode aprimorar? Vamos aqui efetivar um programa de compliance. Para, a partir daí, a gente poder, com maior credibilidade, fazer esse movimento junto aos escritórios. E vários escritórios aqui também perceberam isso, começaram a ser demandados pelo mercado em si, de ter o programa de compliance. Uma situação interessante, eu, como presidente da comissão de compliance aqui, recebi a ligação de uma colega aqui de Salvador, uma profissional muito reconhecida aqui. Ela foi contratada, ela foi consultada por uma multinacional para fazer a defesa de um recurso no Tribunal de Justiça aqui da Bahia. Então, ela apresentou a proposta de honorários dela, botou uma parte de valor pro labore e uma parte dos honorários, a parte mais substancial, como um êxito, no caso do recurso lá ter o desfecho que a empresa esperava. E a empresa disse, não, eu não posso, pelas minhas regras de compliance, lhe contratar pagando honorários de êxito. Por quê? Você não é um advogado que está vindo desde o começo do processo. Então, fica estranho, né? Já tem um recurso no tribunal e você vai fazer uma sustentação e eu vou pagar um êxito em cima disso. Então, ela, meu Adriano, o que é isso? Isso existe? Como é isso? Como é que tá? Não, realmente, você aí tem que... existe várias empresas têm essa política e você tem que cobrar em cima da sua hora técnica. Quanto tempo você vai levar para estudar esse caso? Quanto tempo você vai levar para preparar a sua sustentação? Quanto tempo você vai levar no tribunal? Porque não é o seu caso. Mas existem pessoas que escolhem o advogado para sustentar, a depender de quem é o relator, a depender da aproximação que tem. Né? Então, existe muito infelizmente, existe ainda muito isso. Você escolhe, né, para sustentar alguém que teria algum, né, não é maioria mais isso, mas ainda existe isso. Então, ela, talvez até por falta dessa maldade, não tinha nem percebido isso, e ela veio a concordar, e realmente ela estimou, né, diante do processo, o êxito seria o trabalho dela, por isso que estariam pagando uma hora técnica no valor do que ela cobrou, mas não o êxito para se conseguir aquele resultado. Então, também essas políticas de compliance vêm modificando também a forma de cobrança de honorários. Então, isso aí a gente tem que estar atento também. É uma mudança que vem aí sobre vários aspectos. Né? Um desses aspectos é a contratação de honorários, a forma de contratação dos honorários do advogado. Então, isso era mais um elemento que eu queria trazer aqui, né, para o debate, né, para as considerações aí, e eu acho também que serve para quem está nos ouvindo, né, seja operador do direito, não seja operador do direito, sirve isso aí para reflexões para a gente conseguir chegar aí no aperfeiçoamento desse modelo. Fernanda, posso comentar? Claro, claro. Queria aproveitar e comentar um pouco do que a Renata falou e do que o Adriano também. Eu acho que falando aqui na perspectiva do meu escritório, né, do Sescom Bahia, nós não temos um compliance officer dedicado, exclusivo, mas desde antes, né, do meu ingresso na sociedade, o escritório já vem implementando controles internos assim bastante importantes. Por exemplo, tanto correspondentes quanto fornecedores e até clientes, nós temos algum processo de screening. Então, a gente analisa algumas perspectivas. Por exemplo, a gente já se deparou com a situação de indicação de um correspondente para praticar um ato em uma comarca distante e a pessoa condenada por crime contra a administração pública.
E aí ele não está necessariamente representando a gente só, né? Ele está agindo em nome do nosso cliente também. Então, essa ação, para você conseguir filtrar e manter o padrão de conduta que o cliente exige de você, a gente consegue usar das ferramentas que a gente usa para prestar serviço, mas também para em nosso benefício, né? Nós temos um comitê de ética bastante ativo, com que se reúne periodicamente, nós temos o nosso Compliance Day, nós temos o nosso canal de denúncia externo, nós temos uma comunicação interna do escritório bastante ativa, então, junto com as campanhas institucionais, a gente sempre tem temas similares que são abordados, e acho que o próprio fato de ter uma área de compliance, né, no escritório faz com que a gente sempre tenha a oportunidade de trazer assuntos que servem aos nossos clientes, mas também nos servem, né? Então, e aí levando para outros aspectos que não necessariamente prevenção à corrupção, porque como nós trabalhamos muito com companhias abertas, a gente tem uma política bastante rigorosa com relação a sigilo de informação para evitar a situação de insider, inclusive que limita de alguma forma a atuação dos membros enquanto investidores, né? Eu não posso participar de IPOs, pelo menos como investidor varejista, com uma operação que a gente estruturou, ainda que eu pessoalmente não tenha tido nenhum contato com os documentos da operação. Então, esse tipo de preocupação. A gente falou de conflito, nós temos um sistema desenvolvido internamente para fazer a gestão de conflitos, em que a gente pega a votação eletrônica. Então, eu acho que assim, eu acho bacana o escritório que tem, a gente sabe qual é um escritório bastante conhecido e o profissional é um cara bastante querido, mas acho que é importante também mostrar que a robustez dos procedimentos que são construídos, né, dentro de cada casa. E na linha do Adriano, eu acho que assim, para isso que quem tem, obviamente, um pouco mais de estrutura, né, de escritório, porque isso tem um custo, é o benefício do timesheet, né? Assim, se tem uma coisa insuportável que é fazer o timesheet, ele é um benefício, você tem um benefício porque você tem registro de reuniões, tempo, o que você empregou em atividade, e você consegue fazer uma métrica de proporcionalidade, né, e evitar situações de você cobrar por serviços que dificilmente seriam comprovados, né? A entrega, você não entregou um relatório, você não entregou uma análise, você deu uma consulta verbal e cobrou uma bolada por aquela consulta verbal. Não estou dizendo que necessariamente é irregular, mas é no mínimo estranho, né? Então, acho que nesse sentido é interessante entender como que as ferramentas de tecnologia também funcionam a serviço do escritório quando ele quer exercer os controles, né? E aí, só para mencionar por último, né, nós também somos auditados por auditor externo. Então, as nossas contas são auditadas. Então, acho que isso dá bastante tranquilidade com relação à maneira como a gente conduz os nossos negócios e atende aos nossos clientes. Só para eu me despedir aqui das pessoas que estão assistindo, despedir aqui no painel, mas vou continuar no próximo, lógico, porque não posso perder o último painel, né, Fernando? Eu acredito que neste período que nós vivemos, o exercício da vigência da 12846 aqui no Brasil, ela foi um benefício que trouxe a nossa profissão de advogado, que é a gente conhecer um pouco mais desse processo chamado compliance, que casa com a nossa formação do direito, porque quando nós estamos lá na faculdade de Direito, que a gente ainda não está exercendo a advocacia postulatória, né? Porque, infelizmente, a nossa formação ela é muito mais contenciosa do que preventiva, a gente estuda ali a filosofia do direito, as bases da formação do direito romano, e o berço da justiça, que a gente calcou ali no direito como sendo o apaziguador na sociedade, nas relações e nos conflitos de interesses. Eu acho que esse período foi um período muito frutífero e de bom amadurecimento para a classe da advocacia que se aproximou do compliance. Porque, primeiro, como profissão, você
começa a verificar que não é um sonho do estudante de direito conseguir a justiça por meio das atividades moderadas, da conversa, da cultura, da educação, da formação pela base, né? E a gente viu que as empresas aprenderam que este caminho é um caminho melhor também do que aquele caminho tortuoso do risco, de correr o risco de fazer algo que seja ilícito ou irregular e depois as consequências que vêm, que elas são nefastas, porque elas atingem tanto o bolso do empresário e da própria empresa, mas ela também atinge muito fortemente e profundamente a sua reputação. Então, eu acredito que felizes somos nós, advogados, porque conseguimos viver essa era da maturidade de compliance. Para mim, como advogada, a raiz ter vivido os últimos 10 anos aqui no Brasil, esse compliance intenso, e ter entrado em contato com compliance lá em 2007 foi muito importante para a minha vida, para a minha saúde, para a minha felicidade, porque hoje eu não preciso mais viver o lado contencioso o tempo todo. Eu achei outro jeito de trazer justiça para os ambientes que eu vivo e os ambientes de negócio. E eu acredito que esse é um momento crucial, porque é um momento que a gente vai ter que reinventar uma parte que é a parte da conduta e das consequências dela, tendo em vista o que aconteceu no último ano, no refazimento da repercussão penal e do que acontece hoje com a Lava Jato e com as reformas legislativas relacionadas à improbidade administrativa. Então, esse é um ponto que nós, compliance, como ordem, nós precisamos ter muita atenção nesse momento, porque esse é um ponto de definição para o que vai ser nos próximos 10 anos. A gente viveu uma década muito frutífera e hoje nós estamos na curva, né, para uma nova jornada, seja ela de mais maturidade, melhor crescimento, para daqui 10 anos estarmos aqui fazendo um balanço, ou, para nossa infelicidade, talvez uma curva de retrocesso. Então, eu acho que a OAB tem que estar atenta, sim. Concordo totalmente com o Adriano de que dentro do ferreiro, o ferreiro não pode ter o espeto de pau. A gente tem que estar contra, ao contrário do que esse ditado popular, e eu dou aqui o meu voto aí de louvor para a OAB Federal, que nesse curso a comissão de compliance, encabeçada aí pelo Yuri, teve ali momentos super importantes nos últimos 4 anos, que a gente foi companheiro, que a gente viveu, que a gente pensou sobre temas e trouxe aí coisas que são importantes para a próxima jornada. Então, eu acho que é isso. Renata, obrigada. E é um tema que foi abordado em relação à prevenção, né? Essa que é a visão do novo advogado. Então, esquecer a questão do litígio, da discussão, do conflito, e trabalhar de forma preventiva, para o diálogo, para a mediação, para a conciliação, e o sistema de compliance favorece isso, porque quando você tem um diálogo claro, quando ambas as partes sabem do que está sendo tratado, mesmo que não exista uma concordância, você vai e tenta buscar um equilíbrio, né? E essa visão do advogado, quando ele se preocupa realmente em ter o compliance em si, o sistema, ou internamente o próprio comportamento, nessa nova visão, facilita. Eu acho que essa é uma mudança que a própria lei 2.846 trouxe, e também a sociedade, porque ninguém quer, uma pessoa que eventualmente procura um escritório de advocacia, na sua maioria, ela quer
trabalhar para ter o seu bem que foi violado, não é para criar conflito. Então, agora, se o estímulo é o litígio, se o estímulo é a discussão, é o que a gente fala, né? A justiça ela começa a se distanciar. E é esse trabalho que tanto a gente tem que pensar nas ferramentas, no sistema de compliance, mas, sobretudo, no comportamento do advogado, na forma de pensar, e são esses fatores que fazem a diferença. Então, hoje, essa imagem ela já começa a ser distorcida, que o bom advogado é aquele que ele tem conhecimento, ou que ele tem uma forma de um jeito diferente de conseguir, de ganhar seu processo, ele não é mais atrativo. Isso, antigamente, tinha essa visão que poderia ser. Hoje já não é. Então, se eu tiver, sou advogado, mas se fosse buscar um colega meu advogado, eu não iria buscar um colega com esse perfil. Você quer a pessoa que você tenha a certeza que ele vai atuar no seu melhor de forma transparente. E se, infelizmente, aquilo que foi almejado não ocorrer, pelo menos a forma ética de tratar o tema, os melhores esforços existiram. Então, essa nova concepção que está fazendo parte, tanto a sociedade exige isso, e que as instituições, hoje a OAB, tem que pensar e refletir dessa forma para a gente tentar diminuir o lado político e ampliar a instituição de forma transparente e eficaz, né? Então, um momento muito importante e que foi trazido. E eu acredito que isso também, e gostaria de ouvir Yuri de novo, a respeito dessa promoção, que é um tema que acaba por fazer parte um pouquinho do nosso bate-papo, em relação a essas promoções que hoje os advogados estão fazendo aí na mídia, como é que pode interferir um pouquinho em relação ao nosso tema de compliance. Então, a gente tentar fazer esse link, porque hoje a internet, você é o melhor profissional, a gente não sabe se fisicamente, presencialmente vai ser, mas virtualmente a gente tem grandes estrelas, e como essas estrelas hoje estão refletindo aí nessa visão federal em relação ao tema de comportamento, né? Eu acho que assim, esse tema ele tem que ser enquadrado dentro do Código de Ética da Advocacia, daquilo que classicamente você tem como ilegal, que é captação indevida de cliente. Então, assim, quer você ter uma pessoa que panfleta na frente de uma instituição financeira incentivando pessoas a ajuizarem ações de consumo contra o banco, ou fazendo presepadas no TikTok, eu acho que são formas igualmente reprováveis de captação de cliente, né? Eu, antes de ser conselheiro na seccional do Rio, fui 5 anos defensor da ativa do Tribunal de Ética, então, assim, acho que a gente viu várias formas que essa captação foi desenvolvida. Com dificuldade eu consegui defender algumas, né, porque no fim do dia meu papel era defender independentemente da minha convicção, mas eu acho que as OABs como um todo são bastante maduras com relação a esse tema de captação indevida de clientela. Eu acho que a única coisa que eu posso comentar é que, se por um lado as redes sociais facilitaram a comunicação e difusão de conhecimento, por outro, deram espaço para as pessoas não só mostrar sua qualificação jurídica, mas o tamanho da sua sem-noção. E acho que eu só posso, de um lado, como profissional, lamentar, né? Porque, bom, pelo menos agora eu estou terminando meu 3º mandato de conselheiro, e aí vou dar uma pausa como conselheiro das OABs, da OAB do Rio, no caso, né? Mas, assim, como pagante da internet, eu agradeço, porque isso faz o meu dia mais feliz, né? Acho que é o único comentário que cabe para esse tipo de conduta dos profissionais. Obrigada. Fora que tem uns que são até engraçadinhos, né? Pena que depois tem uma banca de advocacia promovendo uma agachadinha. Eu fiquei assustado.
E aí eu fiquei em dúvida também se a OAB passou a decidir sobre isso em algum momento antes, mas é uma questão de reflexão do quanto a gente quer se expor, porque, assim, internet, é lógico que com a pandemia ficou mais necessário a gente ter a internet. Hoje a gente está num congresso, 3 dias pela internet, vejo pessoas pela internet o tempo todo, mas um dia nós iremos voltar para o presencial, e quem seremos nós após essa pandemia, né? A gente passou pela pandemia, como a pandemia passa por nós, né? Então, eu acredito que a OAB vai tomar alguma atitude em relação a isso, para que isso não seja exacerbado, mas também vejo aí que é um assunto que a gente vai gastar 2023 inteiro discutindo, né? E espero que sim, porque nós precisamos saber como seremos quando crescermos, né? O tempo todo. Mas, Renata, deixa eu só trazer um dado objetivo. Assim, a Corregedoria Nacional do Conselho Federal usualmente abre processos e notifica quem pratica esse tipo de conduta, e aí, dentro do espectro mais amplo de oferta irregular de serviços, e falando da realidade da OAB do Rio, usualmente a seccional ajuiza ações com vista a impedir que a oferta ilegal de serviços advocatícios seja feita por advogados e por não advogados, né? Como recentemente a gente teve um caso no Rio de Janeiro de administradoras de condomínio fazendo planos jurídicos. É que eu não consigo dissociar a administradora que oferece ilegalmente o serviço jurídico do advogado que oferece ilegalmente o seu serviço. Para mim, são violações iguais, né? Com a diferença de que o advogado a gente consegue orientar dentro do Tribunal de Ética, e o outro só pela via da repressão judicial mesmo. Pois é. Realmente é um tema muito importante, e ele tem as duas, acredito que ele relaciona tanto o TED quanto o compliance em si, porque eu não imagino um escritório de advocacia, uma firma, uma empresa com um advogado cuja a exposição ela é direcionada a algo apelativo ou que destoe da profissão do advogado. Então, aí nesse tópico você tem como relacionar um aspecto para o TED, para o Tribunal de Ética, tão quanto se existir um sistema de compliance, ou até não completo, mas algo internamente para trabalhar o comportamento do profissional, né, do escritório, porque com certeza reflete na reputação e na imagem da firma. Então, acredito que realmente a mídia e essas exposições, esses vídeos, agora serão bem relevantes para serem tratados. Às vezes fico só me perguntando se isso realmente consegue captar, né? Porque tem muita coisa bizarra, né, que a gente vê. Tem algumas situações que não sei não, como o Yuri fala, é a completa falta de noção, né? Sem noção mesmo. Uma coisa é a realidade, eu acho que o Brasil assim sempre foi muito refratário à questão da propaganda na advocacia, né? Quando você viaja para o exterior, você vê aqueles outdoors enormes no metrô, aquela, né? Você foi acidentado, tal, né? Tem, de alguma maneira lá a regulamentação permite um pouco mais além. Eu acho que a gente tem que ir, a OAB, eu não conheço, conheço muito superficialmente, né, quais são os limites, o que é que o advogado pode, não pode, né, fazer em nível de propaganda. Eu sei que tem várias vedações. Eu achava melhor realmente fazer uma coisa mais adequada e uma fiscalização maior, né? Porque tendo uma regulamentação, tendo alguns limites, talvez essas pessoas sem noção e sem limite fizessem uma coisa mais adequada, porque realmente o que a gente tem hoje, muita situação bizarra, na ausência de outra palavra, eu acho bizarro mesmo. Pelo menos a gente teve no nosso encontro esse bate-papo final aí para descontrair um pouco e ver como pequenas ações se tornam grandes
e se não tiver o devido cuidado e devida atenção. Gostaria Fernanda, ainda tem a questão reputacional dos advogados em si, porque uma coisa é piada de advogado, que a gente mesmo já começa contando, mas depois esse tipo de TikTok, essas coisas que são bizarras, concordo com o Adriano, é o termo, e o Yuri falou sem noção, que também são, eles colocam a gente como advogado na mesma panela, e aí a gente fica assim, e a OAB? Vai fazer alguma coisa em relação a isso, né? Dando moral coletiva à categoria, tem que entrar. Muito obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e ao nosso amigo Giovanni Saavedra, Márcio, e agora a gente está encerrando, Márcio? Estamos? Ok. Depois dizem que baiano é lerdo, tá vendo? É devagar. Então, você vê que eu já me adiantei, né? Já tentei fazer aqui antes do encerramento, mas como agora que é realmente o encerramento, realmente passa muito rápido, porque o assunto é muito bacana, muito interessante, e a gente está no nosso dia a dia. Então, a gente olha o celular é assim, o cliente que questiona em relação a como a instituição, a Ordem dos Advogados atua em relação a esses casos, então é importante a gente trazer para, pelo menos, depois nos darem uma luz como abordar esse tema, né? Obrigada, Yuri, Sayone, Renata, Andrade, doutor Adriano Fonseca, e uma boa noite a todos. E agora a gente vai receber também o próximo painel, nossas amigas e colegas, né? Rogéria, Anne, Ju, Cíntia, Liana, então, assim, uma turma aí super que bacana. Boa noite a todos e muito obrigada, mais uma vez. Boa noite aí, mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Até logo, abraço. Muito bom, Fernanda, Yuri, Renata, Adriano, muitíssimo obrigado por esse painel da OAB. Não tem problema, não. A gente está aqui, normalmente os painéis são de 1 hora, e quando a gente aumenta o painel, a gente fez os painéis desse evento de 1h30, exatamente porque a gente sabe das discussões. Então, fica tranquilo, Fernanda, faz parte. E deu esses 30 minutos, trouxe essa parte também rica das discussões, outros pontos que estavam, às vezes, faltando, de repente precisa de um outro painel, vocês conseguiram abranger muito bem. Muito obrigado a vocês terem aceito o convite, organizarem e trazer um tema tão relevante como é esse, né? Compliance também dentro da OAB, também dentro dos escritórios de advogados. Muitíssimo obrigado.